Olá, sejam bem-vindos a esse treinamento aqui do programa 5S, que nós aqui da Santos e Gozeto, Consultoria em Gestão e Treinamento, estamos oferecendo ao nosso público e aos nossos clientes aqui de maneira gratuita. Eu sou o Wagner Santos, sou consultor, auditor e especialista em sistemas de gestão. E vai ser um prazer poder aqui compartilhar com vocês esse sistema incrível, maravilhoso, que pode proporcionar um bom, um ótimo, excelente ambiente para a prática da qualidade na empresa. Ele é o princípio básico para que tenhamos qualidade em um processo industrial ou até mesmo em um programa, em uma empresa que produz serviços. Vamos direto ao ponto então, vamos já começar a falar aqui do programa 5S. Esse treinamento visa fornecer para você conhecimento suficiente para você implementar, interpretar e implementar o sistema de gestão 5S na sua empresa. Então vamos a ele, vamos interpretar e vamos compreender esse programa e saber como implementá-lo aí em sua empresa, seja ela qual for, uma empresa prestadora de serviço ou produtora de bens, de consumo. Bom, vamos primeiro compreender um pouquinho aí da filosofia do programa 5S. Como está dizendo aí nessa apresentação, o programa 5S, ele promove, primeiramente, uma coisa muito importante, que ele está fundamentado também numa coisa muito importante, que é a disciplina. Eu vou grifar aqui, é a disciplina. Por meio do quê? Por meio da consciência de responsabilidade de todos dentro da organização para manter um ambiente agradável, produtivo e seguro. Essa é a filosofia do programa 5S, estabelecer e conceder para a empresa um ambiente em que seja agradável de se trabalhar, de se produzir, que seja produtivo e, ao mesmo tempo, que ele seja seguro também. Tá? E isso tudo ele está fundamentado, baseado, alicerçado na disciplina, principalmente de onde esse programa veio. Ele veio do Japão, desnecessário falar da cultura disciplinar que tem o povo desse país. Então, o sistema está fundamentado nessa vertente, nessa condição, e ele produz na empresa, conforme nós apresentamos aqui, um ambiente que pode ser muito agradável, produtivo e seguro. É muito melhor trabalhar em um ambiente assim. Agora, quais são os resultados esperados com o programa 5S? O que uma empresa ela ganha? Primeiramente, os ganhos estão sempre visíveis nos métodos de trabalho, e esses métodos de trabalho eles vão refletir nos próprios funcionários da empresa e nos clientes, ou seja, no produto que a empresa fabrica ou no serviço que a empresa disponibiliza. Os métodos de trabalho geralmente vão ficar mais fáceis, vão ficar mais seguros, mais simples, mais rápidos, mais limpos, eles vão ser melhores e eles vão ser mais baratos, os métodos de trabalho. Por quê? Provavelmente porque o programa 5S irá dar uma condição em que haverá muito menos retrabalho. E quando se há menos retrabalho, se tem produtividade. Quando se tem produtividade, a empresa fica mais competitiva nos seus custos e no valor do seu produto. Por isso que, às vezes, o produto e o serviço da empresa pode ficar mais competitivo e mais barato. Esses benefícios eles são visíveis tanto para os empregados quanto para o cliente final que compra o produto e o serviço de uma empresa. Quais são os principais objetivos do programa 5S? Por exemplo, se alguém vier perguntar para você, como administrador aí do meio ambiente, da gestão da qualidade, da segurança ocupacional, e você foi o responsável pela implementação, e perguntar, mas quais são os objetivos desse programa?
Então, é muito simples de responder essa pergunta. Eu creio que num slide só não seria possível para nós descrevermos todos os objetivos do programa 5S, né? Mas eu elenquei aqui alguns objetivos que não podem faltar quando se implementa um programa como esse. Primeiramente, a gente objetiva a melhoria do ambiente de trabalho, nós objetivamos a melhoria na qualidade de vida, a melhoria da qualidade também é um grande objetivo quando se implementa um programa como esse, prevenção de acidentes, aumentar a produtividade, nós objetivamos reduzir os custos, a gente objetiva ter uma mudança de comportamento voltada para um ambiente mais motivador, por assim dizer, reduzir os custos operacionais. Espera-se também, objetiva-se também com o programa 5S, a redução do absenteísmo, que é o índice de falta, as pessoas faltarem muito ao trabalho, né? Conservar a energia, porque não vai haver desperdícios, né? Também objetiva-se a prevenção quanto a parada e quebras de máquina. Olha, isso é importante, eu vou até grifar aqui, ó, prevenção quanto a parada e quebras, né? O primeiro ato de conservação de um equipamento é a limpeza dele, né? Quando a gente limpa e mantém um equipamento bem limpo, esse é o primeiro ato em que vai propiciar a conservação de um equipamento. E a limpeza é um dos S's do programa 5S. A gente vai ver daqui a pouco isso, né? Também espera-se o aprimoramento do ambiente de trabalho, objetiva-se o combate ao efetivo aos desperdícios, acabei de falar agora há pouco, e também otimizar os recursos, né? Muitas vezes os recursos existentes da empresa ficam escondidos atrás de tralhas, atrás de bagunças, né? Às vezes não se encontra algo que efetivamente precisa, e às vezes otimiza os recursos, porque uma vez que a empresa está organizada, bem mantida e organizada, os recursos aparecem, eles ficam ali mais disponíveis, mais à mão, mais à vista, né? Então, digamos assim que esses são os principais objetivos quando se quer implementar um programa 5S. Bom, vamos agora entender como que quais são as bases do programa, o que é realmente o programa 5S, tá bom? Como eu disse agora há pouco, o programa 5S ele é uma filosofia, uma maneira de pensar, né? Uma forma de trabalhar, uma condição de trabalho dentro de uma corporação. O 5S também é conhecido como os 5 sensos. Senso é uma maneira de pensar, uma forma de agir, uma maneira de encarar as coisas, né? Então, esses 5 sensos é o que produzem o ambiente necessário de organização dentro da empresa. O primeiro senso, ele é o senso de utilização. A gente vai interpretar cada senso desse dentro da ótica correta. Eu só vou fazer uma explicação breve aqui. Senso de utilização significa saber exatamente o que precisa para o meu ambiente de trabalho. É ter um entendimento de que eu não preciso ter nada mais além daquilo para a execução do meu trabalho no dia a dia. Não manter no ambiente de trabalho nada mais além daquilo que é necessário para o meu dia a dia. Por isso que diz senso de utilização. Depois, o segundo senso é o senso de ordenação. Uma vez que eu preciso dessas coisas para o meu trabalho, uma vez que eu preciso disso para o meu dia a dia, agora é hora de eu organizar essas coisas. Ou seja, arrumar um lugar para cada coisa no seu lugar, identificado de alguma forma. A gente vai ver mais aprofundadamente. O terceiro senso é o senso de limpeza, aquele pensamento de que eu não vou manter o meu ambiente de trabalho sujo, eu não vou manter o meu ambiente de trabalho desorganizado, ele vai estar limpo, o meu computador, o meu equipamento, a minha máquina, a minha mesa de trabalho, o meu local, ele vai estar limpo. E sou eu o responsável
pela limpeza do meu ambiente de trabalho e do meu local de trabalho. O quarto S é o senso de saúde, também conhecido como senso de padronização. Esse é o momento de fazer a perfumaria, por assim dizer, ou seja, o embelezamento do meu ambiente de trabalho. Uma vez que eu pratiquei o senso de utilização, já tenho no ambiente de trabalho só aquilo que eu preciso, eu organizei meu ambiente de trabalho, eu limpei o meu ambiente de trabalho, está limpo. Agora é a hora de embelezá-lo, né? Uma planta, uma cor diferente, cores mais adequadas, móveis mais adequados, né? E por que ele é conhecido como senso de saúde? Uma vez que o ambiente de trabalho fica agradável e seguro, né, ele vai produzir nas pessoas que trabalham naquele ambiente de trabalho a saúde física e mental, porque estar em um ambiente de trabalho agradável reflete na nossa saúde. E o próximo S é o senso de autodisciplina, ou seja, agora é hora de manter todas as conquistas dos censos anteriores, né? Fazer a perpetuação do programa ao longo do tempo. Vamos a cada um deles, então. O programa 5S, por assim dizer, por que chama 5S? Né? Porque são 5 palavras em japonês, todas começadas com a letra S. Por isso que o nome do programa se chama 5S. O primeiro S, que é o senso de utilização, ele se chama seiri, né? Que por interpretação quer dizer separar. Ou seja, qual que é a definição? Deixar, né? A definição está aqui, vou grifar, né? Para a gente interpretar direitinho. Então eu vou grifar isso aqui, ó. Deixar no local de trabalho os materiais que vai utilizar no momento e na quantidade certa, né? O que não serve só atrapalha, né? Por isso que chama senso de utilização. Qual que é o procedimento? Eu vou avaliar tudo que está no local de trabalho, vou separar o que é necessário daquilo que não é necessário, fazer a verificação da utilidade de cada coisa. Olha que interessante, ó, adequar os estoques às necessidades, né? O que seria adequar os estoques às necessidades? Muitas vezes eu estou numa linha de produção ali, ou numa célula de produção, ou em alguma etapa do processo, e chegam até aquela célula, né, aquela etapa ali, os itens a serem processados, né? E adequar os estoques às necessidades significa manter os itens necessários para a execução do trabalho de acordo com a velocidade do meu ciclo, né? Ou seja, eu não posso ter coisas ali a mais, né, do que o meu ciclo consome, né, de trabalho consome, senão vai acumular muitas coisas ao redor, né? Então, por isso que precisa se adequar os estoques nas necessidades. Um exemplo disso que eu poderia compartilhar com vocês, eu implementei o programa 5S numa pequena fábrica de iogurtes, e essa fábrica tinha a sala de invase, né, onde o iogurte era colocado dentro do recipiente, um recipiente de 1 litro, e o operador mantinha caixas ali, porque ele próprio, após os frascos serem envasados com o iogurte, ele próprio colocava os frascos dentro de uma caixa, né? E ele mantinha, né, próximo a ele a quantidade de caixas abertas já para uma semana de trabalho, né? E era muita caixa, e aquilo deixava o ambiente de trabalho extremamente bagunçado, cheio de coisas, né? Quase não podia ver a máquina direito, né? E eu perguntei a ele, quanto tempo leva para você terminar essas caixas todas? leva mais ou menos uma semana. Quantas caixas você usa por dia? Eu uso em torno de 50 a 70 caixas. Então deixa aqui no seu ambiente,
50, 70 caixas, ao invés de para uma semana, né? Foi incrível o resultado só com essa ação. O ambiente ficou muito mais limpo, as paredes apareceram, a máquina dava para vê-la melhor, poderia-se andar no ambiente sem muitos problemas, né? Então, adequar o estoque à necessidade, manter o estritamente necessário. Qual que é o resultado disso? Sem bagunça, você consegue fazer muito mais com menos, né? Menos acidentes, porque o ambiente vai estar mais livre, né? Os corredores não vão estar obstruídos, né? E você vai ter um menor tempo de procura das coisas, porque o ambiente não está desorganizado, cheio de tralhas, fica muito mais visíveis as coisas que você realmente precisa para o seu trabalho. Agora, há normalmente uma dificuldade quando se vai implementar o primeiro S, porque nós temos a tendência de ser muito difícil se desfazer das coisas. Há uma tendência da gente se agarrar com as coisas. Vem-se na mente aquela ideia de que talvez eu vou precisar disso no futuro, né? Então, daí a importância de o programa 5S, ou em especial o primeiro S, que é o senso da disposição, o senso de descarte, tirar do local de trabalho aquilo que não preciso mais, ele ser feito em um único dia e ele vir acompanhado de muita divulgação, né? Então, precisa-se programar na empresa um dia específico onde todos vão trabalhar com o intuito de tirar do ambiente de trabalho aquilo que não é mais necessário para aquele ambiente. Então, como é que se faz isso? Marca-se o dia antecipadamente. Geralmente, se faz um endomarketing bem forte, naquele marketing interno, com bastante propaganda. Pessoal, tal dia vai ser o nosso dia do primeiro S, né? E o pessoal geralmente dá uns nomes para esse dia, né? Como o dia D, dia do Ola, né? Organização, limpeza e arrumação, dia do sol, segurança, ordem, limpeza, dia da operação Cascão, olha que interessante, né? Então o pessoal dá esses nomes para o dia. Aí o pessoal vem, esse dia ninguém vai fazer outra coisa a não ser realmente trabalhar em retirar do ambiente de trabalho aquilo que não precisa mais, né? A tarefa vai ser essa, as pessoas vão se concentrar apenas nisso, né? E também uma técnica que as pessoas usam, né, e que é indicada para a implementação do primeiro S, é a técnica do cartão vermelho. Olha, técnica do cartão vermelho. O que consiste a técnica do cartão vermelho? Primeiramente, a equipe organizadora do programa 5S reserva uma área na empresa, né, reserva uma área na empresa, onde nessa área serão colocados os itens que são desnecessários, que foram entendidos que são desnecessários nos ambientes. Aí, uma outra equipe passa colocando cartões vermelhos em tudo aquilo que sente que é desnecessário estar no ambiente de trabalho. E aí, recolhe-se do ambiente de trabalho os itens que estão nesse cartão vermelho e leva-se para essa área para uma posterior análise, né? É claro que tem muita coisa que nem merece realmente ainda o benefício da dúvida de se colocar um cartão vermelho. Tem muita coisa que é tralha mesmo. Eu já vi coisas incríveis implementando o programa 5S em empresas. Eu já vi, por exemplo, o almoxarifado guardando o sapatão, né, o sapato de segurança, né, de um pé só, sem o outro par, né? E vinha os questionamentos, por que você guarda o sapatão de um pé só? Ah, porque alguém pode precisar, mas quem vai precisar de um sapatão de um pé só, né? Então, calendários de muitos anos atrás, né? Calendários de 2008, eu já vi calendário de 1990, guardados muitas vezes e pregado ainda na parede, né? Agendas, muitas agendas intermináveis, né? Pilhas e pilhas de cadernos que não se usa para nada, né? Enfim, itens que geralmente não precisam estar no ambiente de trabalho. E aí
retira-se todas essas coisas, leva-se para essa área, né? E lá depois uma outra equipe verifica se ainda é possível ser utilizada em uma outra área, né? Se não, encaminha-se para doação ou até mesmo para o lixo. Então, o que não pode é livrar-se, né, de coisas que às vezes são necessárias, e o que não pode é deixar no ambiente aquilo que não precisa estar necessariamente no ambiente. Por isso que chama-se senso de utilização, né? Ou o SERI, separar, tirar do local de trabalho aquilo que não precisa mais. Então o dia do primeiro S ele tem que ser único, né? Aqui, olha, ele tem que ser único, realizado em toda a empresa ou no setor, tem que ter uma equipe de coordenação, vir precedido de bastante divulgação, né? Ser bem organizado, contar com a participação do presidente da empresa, olha que importante. Olha, todo e qualquer sucesso de um sistema de gestão, seja qual ele que se implemente numa corporação, ISO 9000, ISO 14000 ou ISO 45000 de segurança ocupacional, ou até mesmo o programa 5S, se ele não tem apoio da alta direção, fica muito difícil implementar um programa como esse ou até mesmo perpetuar um programa como esse ao longo do tempo. Então ele tem que vir com, ou seja, o presidente da empresa tem que estar vestido a camisa desse sistema, desse programa. Ele não pode ser apenas algo que faz parte dos entusiastas, né, daquelas pessoas que querem melhoria dentro da empresa. Quem tem que querer mesmo é o dono da empresa, é o presidente, é o CEO, o diretor. Com o apoio dele, o sucesso do programa é garantido. Ele tem que ser fotografado e filmado, né, para que todos vejam, né, o trabalho e contar com seus números, né, seja os pesos, a quantidade, e isso tudo ser divulgado, né? Olha, retiramos do local de trabalho tantos quilos de tralha e de lixo, né? Olha, em empresas que eu já implementei esse programa, nós já chegamos ao final dele a números assim que foram incríveis, né? Só de tralha. Eu já implementei programa 5S em que nós retiramos 19 toneladas de lixo, lixo mesmo, tralhas que estavam lá dentro atrapalhando o dia a dia de trabalho. Não eram necessárias para a execução da atividade. Imagina, 19 toneladas de tralhas, né? Mantenha sempre o que é necessário, elimine aquilo que não é necessário, identifique o que está fora do lugar, coloque etiquetas para mostrar que realmente aquilo não precisa estar ali, precisa ser retirado. Uma vez que o primeiro S foi implementado, você já retirou do ambiente de trabalho aquilo que não precisa mais estar lá, agora é hora de você então organizar aquilo que sobrou. Então vamos para o Seiton. Seiton significa organizar, né? Agora é o momento. No primeiro S a gente não organiza nada. O primeiro S é simplesmente tirar do local de trabalho aquilo que não precisa mais. Agora sim que nós vamos organizar a casa. De que forma? Organizar da melhor maneira funcional o local de trabalho. Ou seja, um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar. É isso aqui agora que a gente tem que fazer. Um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar. E acrescento, identificado. Aonde que nós vamos deixar isso? Vamos deixar aqui nesse local. Então vamos colocar aqui nesse local e vamos colocar uma identificação, né? Para que defina que ali é o lugar que aquele item deve retornar, tá bom? Agora, a identificação pode ser da melhor maneira que você entenda, né? Pode ser uma etiqueta, pode ser pintar o local, pode ser um bannerzinho ou um banner, um sinal luminoso. Aí a empresa verifica qual é a forma correta e qual é a maneira mais adequada para identificar. O importante é lembrar
que as coisas devem ter um lugar para cada coisa no seu lugar e identificado. Esse é o princípio importante que se deve ter com o segundo S. E olha que interessante que está dizendo aqui, as coisas devem estar organizadas de maneira funcional. O que é organizar uma coisa de maneira funcional? Significa que aquilo que eu uso toda hora precisa estar ao alcance das minhas mãos. Eu preciso pegar simplesmente estendendo o meu braço e pegando aquilo. Aquilo que eu uso toda hora deve estar ao alcance das minhas mãos. Aquilo que eu não uso toda hora, eu uso durante o dia, eu posso deixar um pouco mais distante. Aquilo que raramente eu uso, eu posso guardar até em um outro local ou até mesmo deixar isso no almoxarifado. Isso é organizar as coisas de maneira funcional. Organizar de maneira funcional também significa demarcar as coisas com faixas, com sinalização, locais demarcados, responsabilidades designadas, deixa tudo fácil de achar, de usar e de retornar novamente, ao lugar dele. Não adianta eu ter um local demarcado, uma etiqueta definindo que é ali que tem que ficar, se eu não retorno para o local onde ele tem que ficar guardado. Organizar de maneira funcional também significa que eu vou guardar objetos semelhantes próximos. Parafusos, existem diversos tipos de parafusos, então eu posso deixar parafusos todos no mesmo ambiente, não, mas separados, mas no mesmo ambiente, as arruelas num outro ambiente, as porcas num outro ambiente. Então eu guardo objetos semelhantes próximos, isso significa organização funcional. Para fazer uma organização funcional, eu preciso fazer uma análise do tempo de movimentação, quanto tempo eu levo para movimentar, para pegar aquilo aonde eu vou deixar guardado. Então, não é simplesmente deixar guardado, eu preciso deixar guardado do jeito certo, pois a movimentação ela pode trazer economia de tempo, pode fazer com que você tenha uma facilidade para procurar, pode fazer com que você tenha um transporte confortável. Uma outra coisa importante também do segundo S é o conceito do um é melhor, que tem uma ligação muito direta com o primeiro S, com o senso de disposição. O conceito do um é melhor nós só precisamos de um único item para executar o trabalho. Raramente vai precisar de dois itens do mesmo valor, do mesmo objetivo, para a execução de um trabalho. Por exemplo, você pode ter um lápis, você pode ter uma borracha, uma caneta azul, uma caneta vermelha, você pode fazer reuniões de 1 hora, telefonemas de 1 minuto, um original do documento, uma cópia se necessário, um local para arquivo, uma ferramenta, uma máquina. Então o conceito do um é melhor, evita juntar muitas tralhas e evita também dificuldades na organização do item depois, porque você só tem um local para retornar a ele. Aquele é o único local para retornar. Se você tem 2 itens daquele, você precisa de 2 locais para voltar a guardar esse item. A estocagem funcional, eu estava dizendo para vocês, organizar de maneira funcional os objetos que você precisa ter no seu ambiente de trabalho, oferece uma forma prática para você guardar coisas semelhantes, próximas a uma das outras. Prateleiras de equipamentos pneumáticos, prateleiras de parafusos, tudo que é correspondência de um determinado cliente deixa na mesma pasta ou na mesma gaveta. Isso é organização funcional das coisas. Olha que exemplo bacana esse daqui, um lugar para cada coisa seu lugar. Então a gente tem aqui um local para pano limpo e um local para pano sujo. Olha que interessante que ficou, os panos limpos estão na cor branca
e os panos sujos na cor marrom, muito mais simples, prático e bacana, né? Olha que interessante aqui esses dispositivos aqui, né? São algumas peças, são peças que são utilizadas de amostragem, para padronização, para controle de qualidade. Então, o operador, ao receber os produtos produzidos, ele compara as peças com essas amostras padrões aqui, né? Isso tudo ficava jogado dentro de uma gaveta, né? Dificultando a procura, dificultando o acesso. Agora não, foi feito um painelzinho onde se colocou direitinho ali a peça, né, padrão, e temos aqui uma identificação dela direitinho para que o operador possa fazer a verificação do controle de qualidade do produto que está sendo produzido, né? Olha só que painel de ferramentas maravilhoso, né? Então nós temos um painel de ferramentas muito bem mantido, muito bem organizado. As coisas estão à mão, porque são coisas que são utilizadas no dia a dia. Tudo isso aí ficava dentro de uma caixa de ferramentas que tinha que ficar procurando o tempo todo, né? Agora não, olha o que é estocagem funcional, né? Então nós temos aqui as chaves de fenda, todas próximas. Nós temos aqui as chaves Phillips próximas, né? Nós temos as chaves fixas aqui próximas, os alicates também estão juntos, né? Nós temos as ferramentas bem mantidas, bem organizadas, a mesa também, né? Isso daí era uma baderna, era totalmente desorganizado. Após o programa, a gente tem essa maravilha aí de espaço de trabalho. Então é muito melhor trabalhar num ambiente assim, né? Um lugar para cada coisa. Uma coisa também do segundo S é a questão da responsabilidade, né? O que é isso, né? As pessoas devem entender que uma vez que o ambiente ficou organizado, é responsabilidade delas manter o ambiente organizado e limpo, né? Assim que possível, né, deve-se eliminar as fechaduras, eliminar os cadeados, né? Assim que possível, elimina-se as gavetas, né? Para que tudo fique exposto e fácil de achar e fácil de encontrar, né? Deve-se ter uma identificação adequada. Essa identificação adequada pode ser por meio de cores, pontos de uso, né? Tudo de maneira fácil e simples de achar, né? Esse é o grande sacada do segundo S, né? Então, vamos lá, revisando. No primeiro S, o que nós fizemos? Primeiro S, a gente tirou do local de trabalho aquilo que não precisa mais, jogamos fora aquilo que não precisamos. No segundo S, nós organizamos aquilo que precisa estar no local de trabalho. Agora é o momento, então, de nós praticarmos o terceiro S, né? Agora é o momento de limpar. Percebam que no primeiro S e no segundo S, a gente não se preocupou com a limpeza. Agora sim, nós vamos nos preocupar com a limpeza, que é o Seiso. Então a gente fez o Seiri, o Seiton, agora é hora de praticar o Seiso, que é o S da limpeza, né? A mentalidade da limpeza, o senso da limpeza. Qual que é a definição de limpeza no programa 5S? A limpeza, limpar, deve ser uma tarefa presente na rotina de trabalho. Então não deve ser algo que a gente faz uma vez por mês. Não deve ser algo que a gente faz de vez em quando. Não, a limpeza deve ser algo presente na rotina de trabalho. Ou seja, a condição de ser um profissional limpo, que gosta de manter o ambiente de trabalho limpo. Qual que é o procedimento? A primeira coisa é educar para não sujar. Só que educar para não sujar é importante descobrir e eliminar a fonte de onde vem a sujeira, né? E manter limpos as mesas, os armários, as gavetas, os equipamentos, as ferramentas, os mobiliários, né? E verificar já o estado de uso quando nós estamos fazendo a limpeza.
todos devem se comprometer com a limpeza. Qual que é o resultado? A qualidade, ela germina em um ambiente limpo e organizado. Você melhora a conservação dos patrimônios da empresa, que é aquilo que eu havia dito, né? Você quer conservar uma máquina, um equipamento, quer conservar um local, limpa ele regularmente, deixa ele limpo. A conservação dele vai se estender ao longo do tempo, quando se existe a prática da limpeza. Agora é importante lembrar, né? Todos são responsáveis pela limpeza. A limpeza não deve ser repassada apenas para aqueles profissionais que cuidam da limpeza dentro da empresa. Existem, às vezes, as empresas elas subcontratam outras empresas de serviços para fazer a limpeza da empresa, né? Só que isso deve ser feito naquilo que você, como profissional, não tem como fazer. Mas o seu ambiente de trabalho, o seu computador, a sua mesa de trabalho, a sua máquina, o seu equipamento, o seu local, deve ser limpo por você mesmo e deve ser mantido a limpeza por você mesmo, né? Limpar significa também, né, estabelecer um padrão de limpeza mínimo, dividir as responsabilidades entre todos, inspecionar cada metro quadrado da empresa para ver se está tudo limpo, né? Eliminar totalmente o lixo, a sujeira, relacionar os problemas com relação à limpeza. Olha que interessante aqui, ó. Priorizar reparas. O que é priorizar as reparas? Uma coisa importante no terceiro S, uma condição importante, deve ser decretada a guerra às gambiarras, né? Gambiarras são aqueles recursos técnicos alternativos, né, que acabam ficando para sempre, né? Então eu preciso reparar tudo direitinho. Se tem algum reparo que precisa ser feito, vamos fazer ele em definitivo e não com gambiarras, né? Tratar as causas da sujeira e dar destino adequado aos resíduos, porque uma das coisas que geram muita sujeira dentro da organização são os resíduos. Eu preciso dar o destino adequado para ele. Como é que eu destino de forma adequada os resíduos? Separando os resíduos que eu tenho, né? Metal, plástico, separando o papel, separando o resíduo biológico daquele que não é biológico. É claro que o terceiro S também precisa ser feito num dia. Vai ter que realmente os profissionais se organizarem para promover uma limpeza, aquela limpeza pesada que vai tirar realmente toda a sujeira incrustada do ambiente, aquela sujeira acumulada, né? Que não foi feita naquela limpezinha do dia a dia. Então, após essa limpeza realizada, aí então se estabelece o programa de limpeza mínima, né? Que vai fazer com que aquela limpeza conquistada se permaneça ou se perpetue ao longo do tempo, né? As pessoas devem ser sempre treinadas e alertadas quando é a hora da limpeza, né? Deve-se limpar tudo, né? Deve-se limpar os sistemas eletrônicos, as luzes, as fiações, os botões, os sinaleiros, tudo deve ser limpo, né? Sistemas de segurança, deve-se limpar os instrumentos de medição, os sistemas hidráulicos e pneumáticos, deve-se limpar os sistemas de transmissão, correia e engrenagens, que fica todo aquele acúmulo de graxa, de sujeira e de pó, tudo logicamente com muita segurança, né? Quais são os benefícios da limpeza, né? Evita a perda de materiais, proporciona um ambiente de trabalho muito mais agradável, né? Melhores condições para a realização da manutenção, né? Melhora o ambiente para a qualidade total, enfim, melhora a imagem da empresa, né? Imagina a empresa recebendo seus clientes, né? Chega lá, encontra um ambiente dessa forma aqui, né? É um cartão de visitas que dispensa comentários, né? Você traz os clientes, né, para visitar a empresa, pega um ambiente assim extremamente limpo, né?
Puxa, é aqui que meu produto é fabricado. Nossa, que empresa organizada, que coisa limpa, né? Até orgulho de apresentar. Infelizmente, muitas vezes, quando as organizações vão receber visitas, aí chama todo mundo para fazer aquela limpeza porque vai ter visita à empresa aquele dia, né? Não. Uma vez que você tem o programa 5S implementado, não há necessidade mais de você ficar limpando a empresa para receber uma visita. A empresa já vai estar limpa sempre, né? Sempre bem mantida a limpeza. Agora, uma vez que a gente jogou fora o que não precisou mais, organizou aquilo que sobrou e a empresa está limpa, agora é o momento do quarto S, o senso de saúde, né? O seiketsu, ou a padronização. Agora é o momento da gente deixar a empresa embelezada, né? Agora é o momento da perfumaria, agora é a hora da gente deixar o ambiente agradável e padronizado, né? Qual que é a definição? Eu vou buscar condições favoráveis, né? Condições favoráveis para a saúde no trabalho. Isso pode ser feito em casa e até pessoalmente, né? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente implementa o quarto S? Primeiramente, eu vou manter limpo, né, e higienizados os locais de uso comum. Isso é uma coisa importantíssima. O que é o local de uso comum? Às vezes no escritório tem aquele local onde o pessoal vai fazer uma refeição, onde o pessoal vai tomar um cafezinho ou fazer um lanche, né? Os toaletes, né? Os banheiros são locais de uso comum, eles devem ser mantidos limpos, devem ser ambientes agradáveis até, né? Não deve ser um ambiente desagradável de você entrar, mas deve ser um ambiente agradável de estar, né? Os locais de uso comum. Deve-se, outra coisa, no quarto S também, é levado muito em conta as práticas de segurança no trabalho. No quarto S ocorre também a conscientização para que haja uma atitude de pensar e agir positivamente dentro da empresa. Também valoriza-se a aparência pessoal e da empresa. O que é valorizar a aparência pessoal e da empresa? Se a empresa pretende padronizar, pode ser, por exemplo, padronização dos uniformes, né? Todo mundo uniformizado dentro da organização, ou até mesmo a empresa pode definir um padrão de etiqueta no vestir, né? No comportamento internamente dentro da organização, pode estabelecer aquelas regras de conduta e de convivência dentro da empresa, né? E evitar todas as formas de poluição, né? O que é evitar todas as formas de poluição? Inclusive a poluição visual, né? Ou até mesmo aquela poluição mental, causada por más notícias, por fofocas, tagarelices dentro da organização. Isso tudo produz um ambiente de trabalho organizado, né? Agora, o princípio, o fundamento principal, né, seria padronizar o ambiente, né? Agora, como que a gente padroniza um ambiente de trabalho, então? Pode-se usar, por exemplo, cores para padronizar as coisas, né? E usar muitos símbolos, né? Um exemplo clássico disso está nessa foto aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. Aqui nós temos, por exemplo, uma peça, né? Essa peça aqui, ela é uma peça que foi produzida e ela está aguardando a liberação da primeira peça para a liberação do início do processo produtivo, né? E o profissional, o operador, deixou sobre ela um cartão verde. A princípio, olhando para essa foto, o que significa isso, né? Mas o verde, ele já tem na nossa mente, já tem a conotação na nossa mente de que é algo que está bom. Vamos imaginar se eu colocasse aqui o cartão vermelho sobre essa peça aqui. O cartão vermelho já soaria na mente que, peraí, alguma coisa está errada com isso. Mesmo que sequer tivessem explicado para você o significado dessas coisas, né?
Mas existe um padrão aqui. O verde significa que está aprovado. O vermelho significa que foi reprovado. E o azul, que vocês estão vendo aqui, significa que esse produto ainda está aguardando uma análise ou uma decisão especial. Daí está a padronização. Essa é a técnica que você, como gestor, quando se implementar o programa 5S e quando você chegar no quarto S, você começar a padronizar as coisas por nomes, por cores, né? Fica tudo mais simples de ser entendido, né? Você pode padronizar as suas áreas de armazenamento, os seus procedimentos de limpeza, a localização dos seus itens, né? As suas instruções operacionais, tudo pode ser padronizado, né? Dá para padronizar muita coisa. Aqui é só um exemplo, né? Olha aqui que interessante, né? Essa questão aqui das padronizações, né? Nós temos aqui a padronização por cor, né? É tudo etiquetado com etiquetas amarelas, né? Olha, a separação dos ambientes, né? Tudo direitinho. Né? Isso dá uma situação de padronização extremamente adequada para a atividade, né? A padronização também requer muito respeito às instruções de acondicionamento, porque já foi padronizado com instruções. Se eu não tenho uma instrução, então significa que eu não tenho um padrão. Então, se eu fiz uma instrução, eu tenho um padrão. Então, para que o quarto S se torne usual, é necessário que haja respeito às instruções, né? Que eu armazene exclusivamente o que seja necessário. Eu tenho uma definição do que é necessário. O necessário aqui é 5 peças, então já tenho um padrão, já está padronizado, né? A indicação de local para coisas novas, chegou coisas novas ali, chegou peças que ainda precisam ser aprovadas, chegou itens dos fornecedores, local para que isso se fique guardado. Evitar que o corredor se transforme em local ou estocagem de trabalho, muitas vezes ocorre isso. Deixa ali no corredor e acaba não usando, e o corredor vira um ambiente para colocar, não para as pessoas passarem, né? Olha que legal, que interessante aqui o quarto S aí, fala sobre a limpeza, né? Limpar sistematicamente enquanto a sujeira é pequena, né? O que é limpar sistematicamente? Definir a limpeza diária, definir a limpeza semanal, definir a limpeza mensal, definir o que vai ser feito na limpeza diária, definir o que vai ser feito na limpeza semanal, definir o que vai ser feito na limpeza mensal. Isso é padrão. Tem-se um padrão e tem-se um respeito a esse padrão. Dessa forma, então, você está usando o quarto S, né? Bom, olha aqui que interessante, você pode implementar o gerenciamento de visual. Gerenciamento de visual é uma técnica muito bacana, né, que visa deixar as coisas visualmente fáceis de serem encontradas e visualmente fáceis de serem achadas e de serem entendidas, né? Então você tem aqui, por exemplo, nessa fotografia, né, novamente aqui aquele codificação por cores, né? Você tem o amarelo que pode estar significando uma coisa, o vermelho pode estar significando uma outra coisa e o verde está significando uma outra coisa. Então tudo está devidamente padronizado. O gerenciamento de visual é fantástico, né? Às vezes até os uniformes dos funcionários são padronizados, né? Por cores, né? Às vezes os funcionários que estão com a cor azul no seu uniforme são funcionários que trabalham com a manutenção. Os funcionários que estão com o uniforme branco são aqueles funcionários que trabalham com um produto que requer um pouco mais de higiene, de asepsia. Olha, existem muitas e inúmeras formas de que se faça uma padronização no ambiente de trabalho. Olha que interessante aqui novamente o gerenciamento de visual, né? Que coisa bacana, né? Então você tem aqui, está numa outra língua, né? Mas como você vê
que está em vermelho, logicamente já se entende que aquele dispositivo ali é para colocar lixo ou um produto que não seja conforme ou alguma coisa que não esteja adequada com o padrão de qualidade requerido, né? O verde pode ser alguma outra coisa que esteja aprovada ou que esteja liberada para o processo produtivo, né? Olha, nós temos aqui um local, olha que interessante o padrão para se guardar os utensílios de limpeza, né? Fica outro nível, né? Por exemplo, esse outro local aqui para guardar os utensílios de limpeza, né? Se eu tiro a pazinha daqui, fica o desenho da pazinha aqui novamente no painel de guarda da ferramenta, né? Eu sei que ali tem que voltar a pazinha, então está muito bem padronizado, o gerenciamento de visual muito bem aplicado aqui, né? Uma vez que o quarto S foi implementado, né, teve-se muito ganhos com a empresa, já chegou num nível de excelência operacional e de ambiente de trabalho agradável muito bem estipulado, né? Então, o que se espera agora? Que a gente mantenha, né, a conquista de todos os S's anteriores, né? Agora é hora da gente manter o sistema se perpetuando ao longo do tempo. Ou seja, se eu joguei tralhas fora, eu não vou ficar juntando tralhas de novo, não é? Se eu organizei o meu ambiente de trabalho, eu vou mantê-lo organizado, não é? Se eu limpei, o ambiente de trabalho está limpo, eu vou mantê-lo limpo. Se eu padronizei, procedimentei tudo, está tudo padronizado com procedimentos, com regras, eu vou usar toda essa padronização, essa procedimentação, para que eu não perca os ganhos e os benefícios disso, né? Então daí a importância do quinto S agora, que é a disciplina, né? Ou seja, comprometer-se com o programa, compartilhar a visão e os valores, né? Educar para a criatividade, planejar com foco no processo, melhorar a comunicação de uma forma geral, né? E treinar sempre, né? Porque o treinamento do 5S sempre deve ter uma reciclagem, né? Porque geralmente as pessoas se concentram na sua atividade principal e acabam se esquecendo dos valores e dos fundamentos do programa. Por isso que é importante sempre reciclar palestras de acompanhamento. Uma maneira de você manter o 5S funcionando é ter auditorias do programa 5S, né? Nós aqui da SG, nós temos um curso de auditor 5S que é muito bom, porque ele entra em muito mais detalhes, né, e muito mais técnicas com relação ao programa 5S e capacita, né, o gestor a fazer auditorias no programa 5S. Nós também fornecemos nesse curso os modelos de checklists de auditoria, né, uma série de técnicas e ferramentas para que o gestor, né, os líderes da empresa mantenham o programa 5S funcionando ao longo do tempo. A definição é manter o programa, né, comprometer-se com tudo aquilo que foi conquistado no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto S, né? O senso de autodisciplina significa ter hábito, né? Ou seja, precisamos do hábito. É o hábito que leva à observância, né, de tudo aquilo que foi conquistado com o programa, né? Então, sem a disciplina, não há demonstração de respeito, nem a si próprio, nem pela empresa e nem pelos outros, né? Porque do que adianta você, por exemplo, eu já vivenciei isso dentro das organizações, nós colocamos ali os utensílios, né, os dispensers, para coleta seletiva de lixo, né? Então estava lá o azul para papel, o vermelho para plástico, o amarelo para metal, estava tudo lá direitinho, o verde para vidro, né? E nós íamos fazer muitas vezes as auditorias do 5S e nós encontrávamos, por exemplo, uma casca de banana dentro do recipiente de papel. Onde é que está a disciplina aí, né?
A disciplina aí não existe. Onde é que está o respeito à padronização que foi estabelecida ali? Né? Foi despadronizado. Né? Então, às vezes as pessoas nem fazem por mal. Às vezes as pessoas fazem por costume, por causa do jeito dela, é a maneira dela encarar as coisas. Por isso que ao longo do tempo que você implementou um programa 5S, é necessário que você tenha, né, palestras de conscientização regular, treinamentos de reciclagem, auditorias. Você pode até estabelecer prêmios para os setores mais organizados, estipulando, por exemplo, uma premiação. Você pode, por exemplo, estabelecer até uma competição saudável dentro da empresa, de qual o setor mais organizado. Né? Então, tudo isso praticado com frequência ao longo do tempo faz com que o sistema se perpetue. Né? E o fundamento dele é conquista, né? Ou seja, a perpetuação dos 4 S's anteriores. Por isso é fundamental que o pessoal de comando, né, ou seja, os líderes da empresa, né, deem o exemplo. Do que adianta, por exemplo, um gerente de manutenção da empresa, né? Ele cobra muito que os seus mecânicos mantenham a sua bancada organizada, mas o seu escritório é uma bagunça, o seu escritório é muito desorganizado. Então, ele não vai ter aquela força, né, de poder cobrar isso, o seu pessoal. Daí a importância do pessoal de comando, né? Eles dando o exemplo, sendo líderes naquilo que pedem. Ou seja, é o famoso, faça o que eu faço. Né? Olha o jeito que eu estou fazendo aqui, faça desse jeito. Olha a minha mesa, olha o meu escritório, olha como é que ele está organizado. Né? E aí sim ele dá o bom exemplo para que os outros façam aquilo que ele está fazendo. Então isso é essencial, o papel da liderança é essencial para que o sistema se perpetue ao longo do tempo. Como é que a gente implementa o 5º S? Quais são algumas técnicas que a gente pode usar para ter o 5º S bem implementado? Você pode sempre explicar regularmente, novamente, as coisas durante a auditoria. Nunca fique mandando fazer as coisas, né? Explique como que as coisas devem ser realizadas, né? Faça palestras relâmpagos, né? Geralmente, essas palestrinhas relâmpagos podem ser usados no DDS, que é aquele diálogo diário de segurança, né? Você pode usar, por exemplo, a CIPAT, ter um dia ali da CIPAT, onde você vai usar novamente para fazer uma reciclagem do programa 5S. Então, todas essas palestras, essas conversas sobre o programa, vai melhorar o relacionamento entre a chefia e o subordinado, vai manter ou até mesmo melhorar o padrão de qualidade e garantir o bom entendimento das instruções, ou seja, aquele padrão que foi estabelecido. Né? Se você for usar essa técnica de fazer as palestras relâmpagos regularmente, você pode fazer isso diariamente, pode fazer isso semanalmente. Semanalmente é uma boa. Toda segunda-feira, ou toda sexta-feira, ou toda quarta, seja qual dia que for, mas que seja feito de uma maneira regular isso, né? Onde você vai tocar num assunto importante, num tópico importante do programa 5S, ou até mesmo de algo que você sente que precisa melhorar. Essas palestras, geralmente, elas podem ser feitas no mesmo local de trabalho, né? No próprio local de trabalho. As pessoas podem ficar em pé mesmo, nem precisa ir para uma sala de reunião, pode ser lá no ambiente de trabalho mesmo. Né? No máximo 10 minutos, né? Uma frequência mínima semanal é adequada. Né? Uma vez por mês, né, ou a cada 4 palestras, chame o diretor, chame o dono da empresa, chame o presidente da empresa para que ele possa também falar, né, explicar. Isso mostra que ele está atento à organização, à limpeza e ao programa 5S e dá moral para o programa. Né? Isso cria a disciplina e faz com que o sistema se perpetue ao longo do tempo. Então tá aí o programa 5S. Recomendo. Tá?
vale a pena. Seja qual for o porte da sua empresa, grande, multinacional, uma empresa pequena, de médio porte, um escritório, uma consultoria, uma farmácia, um restaurante, seja qual for o seu nicho de processo, de empresa, implemente esse programa. Ele vai trazer grandes resultados para a empresa e será fundamento, o alicerce para que você tenha a prática da qualidade dentro da sua organização. Tá bom? Eu estou aberto para as dúvidas, vocês podem colocar aqui no chat, né, as dúvidas. Terei imenso prazer de responder essas dúvidas. Eu vou deixar aqui um link aqui embaixo do vídeo para que você possa acessar ao material desse treinamento e poder usá-lo com sua equipe, tá bom? Um forte abraço e muito obrigado. Deixa aqui suas dúvidas que eu terei imenso prazer em respondê-las. Tchau, tchau e sucesso, hein?